Neste vídeo eu compartilho com vocês a íntegra de uma exclusiva que eu consegui com o ex-presidente Lula, quando ele esteve em Alagoas pela última vez. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para vocês, é de graça. E me ajuda, nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado. Em agosto de 2017, Lula esteve em Alagoas por conta de sua caravana pelo Nordeste que ele realizou naquele ano. Pré-candidato à presidência da República, para o pleito de 2018, o ex-presidente visitou os 9 estados da região, nas agendas, atos públicos e conversas reservadas com lideranças políticas. Eu consegui essa exclusiva com ele, literalmente, minutos antes de ele deixar Alagoas rumo a Pernambuco. Na noite anterior, eu tentei entrar no jantar oferecido a ele na casa de um ex-vice-governador de Alagoas. Na porta, me garantiram que a entrevista seria feita na manhã seguinte, logo cedo, nas primeiras horas da manhã. Um fato curioso é que quando eu estava na porta do condomínio desse ex-vice-governador, diversas lideranças políticas chegando para o jantar, e lá o carro da reportagem, do jornal Tribuna Independente, onde essa entrevista foi publicada, os carros passando e tal, e muitos viam a reportagem, fechavam os vidros com fumê, porque eram figuras que publicamente eram muito críticas ao presidente Lula. Criticavam o PT, esquerda, mas na hora de jantar com ele foram. Então muitos fechavam os vidros, Outros abriam, só faltava botar a cabeça para fora, assim, fazer, tô aqui, fui convidado, enfim. Fica essa curiosidade de bastidor. O link para a edição digital do jornal, aqui na descrição do vídeo, a capa da edição e a página dupla que foi a entrevista publicada, que inclusive foi o áudio completo, foi publicada na íntegra, está passando agora na tela aqui, é esse que está na tela agora, Então duas figuras saíram do jantar para falar conosco, com a equipe, e garantiu que no outro dia, logo cedo, nas primeiras horas do dia, a entrevista seria realizada lá no hotel onde ele estava hospedado. Acontece que eu cheguei ao local uma hora e meia antes do horário combinado. E deu certo. Porque assim que a gente chegou no hotel, veio a orientação, a ordem para que não se deixasse mais entrar ninguém no hotel, ninguém da imprensa. Então, mas a gente já estava dentro, a gente não seria expulso do hotel, mas não entrar mais ninguém. Quando a gente chegou lá, mesmo chegando mais cedo, quase essa hora e meia mais cedo, todo o staff do presidente já estava no saguão do hotel, no hall, na recepção, para ir embora. E aí bateu aquele desespero, aquela agonia, e agora, vão farrapar, vão... E a gente lá esperando, a pessoa que articulou a entrevista, quem é daqui de Alagoas, quem é próximo a mim, quem minimamente acompanha, Juntaleco com CRE sabe quem é uma figura muito próxima ao presidente Lula, próxima para além da relação política, que garantiu, não tinha nem chegado ao local ao hotel ainda. Inclusive ele teve resistência para ele entrar, ele me ligou. Como é que você conseguiu entrar? Eu entrei logo cedo, não sei o que, brinquei com ele, ele chegou, e aí foi lá conversar com o presidente Lula. A nossa sorte é que o presidente estava dando uma entrevista para uma rádio local, do quarto do hotel mesmo, e isso atrasou um pouco a sua saída. E aí a gente foi lá, e aí ele aceitou dar a entrevista pra gente. Antes, você precisa pontuar algumas questões aqui, que essa entrevista foi realizada em agosto de 2017, o presidente não tinha sido preso ainda, mas... e foi um tempo muito corrido para a entrevista, já estava tudo pronto, ele estava vestido para viajar, já estava todo mundo pronto. Então foi uma entrevista corrida, eu precisava da entrevista, logo, enfim. Apesar disso, foram 24 minutos de conversa com o ex-presidente. Ele falou sobre a Lava Jato naquele momento, da perseguição, da coação para testemunhar o delatário, tudo que ficou provado agora, que os processos estão sendo anulados. Ele falou, inclusive, da relação dele com Renan Calheiros, que àquela altura, a última memória coletiva da esquerda, da militância, era o impeachment da Dilma, do Renan. Não tinha o Renan da CPI da Covid, não tinha oposição a Bolsonaro, não era esse Renan ainda. E eu questionei ele por isso, porque o Renan recebeu, assim que ele chegou, o filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, o governador do estado, já era na época, enfim. O recebeu quando ele veio de Sergipe, atravessando o Rio São Francisco.
E eu questionei com ele isso. E a fala que ele faz sobre esse caso serve como raciocínio para essa possibilidade do Alckmin ser vice dele, para essa conversa do Alckmin ser vice do Lula. O jornal que eu trabalho, o Jornal Tribuna Independente, é uma cooperativa de trabalhadores, de jornalistas de gráficos. É um jornal que tem uma linha editorial mais progressista. Então, foi uma entrevista que permitiu que o presidente Lula falasse o ponto de vista dele sobre as coisas que aconteciam contra ele, sobre o processo, sobre a visão política dele. Não era uma entrevista para inquiri-lo. Inclusive, isso é algo que eu particularmente acho que o jornalista não tem direito de inquirir entrevistado. Ele pode perguntar, pode fazer a pergunta de novo, ele pode até questionar, mas não pode inquirir, botar o dedo na cara, enfim, como muita gente acha que deve, e muito público consumidor de informação gosta desse tipo de postura. Foi essa entrevista. Marcou muito para mim, marcou muito aqui, porque Alagoas é um estado periférico do país, o centro do econômico político não está em Alagoas, então você tem uma personalidade dessa, para que você consegue ter uma entrevista exclusiva, é um marco, né? Lula é um personagem da história do Brasil. Agora vocês seguem aí com a entrevista. Presidente, Alagoas é o terceiro estado da sua caravana pelo Nordeste, mas o que é que o senhor já tem sentido assim do povo? O que o povo tem dito? O que é que o senhor tem sentido? Olha, primeiro, é importante ressaltar o objetivo da caravana. No fundo, é quase que uma viagem para tentar fazer comparações entre o Brasil que a gente tinha quando eu fiz a primeira caravana em 92 e 93 e o Brasil que a gente tem depois de quase 30 anos e depois do PT ter governado 12 anos, 13 anos praticamente o Brasil. Ora, o que eu sinto é um misto de alegria do povo pelas coisas que conquistaram, e o que mais mexe com as pessoas é a ascendência das pessoas, tanto na vida social quanto na vida educacional, ou seja, o ProUni é uma coisa de muito, mas de muito valor, o FIES é uma coisa de muito valor, as escolas técnicas é uma coisa de muito valor. Ao mesmo tempo que as pessoas têm essa alegria das conquistas, as pessoas estão receosas pelo fato de estarem perdendo as coisas que conquistaram. Vão perder a cisterna porque está diminuindo o investimento. Nós saímos de investimento de quase 850 milhões. Esse ano parece que tem 30 milhões só no orçamento. Não se aumenta mais o salário, não se aumenta mais o salário mínimo, sabe? Então, o país está retrocedendo. Aquela coisa que a gente tentou fazer no Nordeste, e era um dos objetivos estratégicos do governo, era colocar o Nordeste no patamar do restante do país, sobretudo no Sul e no Sudeste. O Nordeste tinha menos mestre, tinha menos doutor, tinha menos pesquisador, tinha mais analfabeto, sabe? Então, nós queríamos fazer com que o Nordeste, sabe, se igualasse. Quando se igualar, ou seja, aí cada um vai disputar em função da sua realidade. Inclusive fazer uma política tributária que faça justiça. Isso gerou uma resistência das elites paulistanas, enfim. Mas é engraçado porque muitas vezes as elites do Nordeste tiveram a serviço das elites do Sul do país. Eu fui deputado constituinte e nem sempre as elites do Nordeste brigavam pelo Nordeste, né? Veja, você tem que ter um sentido histórico, porque o Nordeste já foi a parte rica do Brasil durante os primeiros 300 anos do Brasil. Ou seja, no ciclo da cana-de-açúcar, quem que era rico era o Nordeste. Na medida que o rei Dom João VI vai para o Rio de Janeiro e a riqueza e o desenvolvimento do Brasil vai para o sudeste do país, você passou a ter grande parte dos investimentos públicos numa região só, e não no Nordeste. O Nordeste foi esquecido. O que eu quero? Eu não quero deixar nenhum estado mais pobre. O que eu quero é deixar o Nordeste mais rico. O que eu quero é que o Nordeste suba um patamar que possa se igualar do ponto de vista de alunos na universidade, do ponto de vista de mestres, de doutores, de pesquisadores. Sabe, quando o Nordeste tiver assim, por isso é que
a gente fez um esforço muito grande para trazer refinaria para o Nordeste. E não era uma, não, era 3. Era Maranhão, era Fortaleza e Recife. Mais Clara Camarão, que é de querosene para avião no Rio Grande do Norte, com o objetivo de desenvolver o país. É por isso que a gente incentivou o estaleiro no Nordeste, para tirar a economia, sabe, apenas de uma certa região do país e tentar descentralizar esse desenvolvimento. E isso, eu estou descobrindo na caravana o quanto foi maravilhoso esse Nordeste crescer. Ou seja, nós chegamos num momento em que o crescimento do Nordeste era comparado ao crescimento da China. Sim. Crescia acima de todo o Sul e Sudeste. Isso era uma coisa extraordinária. A The Economist chegou a fazer uma reportagem, até entrevistou um economista aqui da Universidade Federal, o Cícero Péricles, comparando Alagoas à Suíça, ao Brasil. Só desse bom, né? Na verdade, veja, a gente pode voltar a fazer isso no Brasil. E eu acho que não precisa um grande esforço. Eu brinco sempre que governar é fazer o óbvio. Sabe? Governar não é nada mais do que fazer o óbvio. Você sabe o que tem que fazer no Brasil. Se eu pedir para você colocar no papel o que precisa ser feito no Brasil, você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que investir mais na educação, você sabe que tem que aumentar mais o salário mínimo, você sabe que precisa cuidar mais dos pobres. Você não sabe disso? Uhum. Então por que a gente não faz? É possível reverter essas coisas do Temer aí agora? Eu acho. Aí nós vamos ter um problema que vai ser uma discussão complicada no PT e no movimento sindical, no movimento social, que é o seguinte. Do jeito que o Temer está desmontando o país, porque ele não está fazendo reforma, ele está fazendo um processo de demolição, ele está implodindo. Até a moeda, né? Ele quer privatizar até a cara da moeda ele está querendo. Veja. Isso é muito grave, Você imagina o Coliseu do jeito que está lá em Roma. Se você imploda aquilo lá, você imploda aquilo em 3 minutos. Para fazer aquilo levou quantos séculos? Então o Brasil, para construir uma Petrobras, demorou muito. Para encontrar o pré-sal, demorou muito. Para você fazer um Banco do Brasil, ser o que é, um BNB, um BNDES, demorou muito tempo. Para fazer uma Eletrobras. E agora simplesmente você entrega a troco de uns míseros reais, não para melhorar a vida do povo, tá? Não para pagar dívida. Então eu pego um patrimônio que é do povo, vendo para pagar dívida para os banqueiros e o povo fica mais pobre? Que história que é essa? Então, o que vai acontecer? Prepare uma palavra aí, que eu acho que vai começar a surgir a palavra, sabe, você vai ter que fazer um plebiscito revogatório. Sabe? Eu acho que isso vai começar a ser discutido no PT, porque você não vai ficar fazendo bravata dizendo que você vai mudar tudo, porque você precisa ver qual é a correlação de força que você vai ter no Congresso. Sim. Se você é eleito presidente da República com 100 deputados, você não faz nada. Se você é eleito com 300, você faz o que você quiser. Sabe? Então, um referendo um plebiscito revogatório é para você ter a autorização do povo para você mudar o que for necessário mudar. Foi para esse desmonte que fizeram o impeachment da Dilma e inventaram aquela... Eu acho que o desmonte ele estava dentro da programação do impeachment da Dilma. Tinha 2 coisas que eu penso que a elite brasileira já não concordava mais, ou seja, era a ascensão dos pobres. O Brasil, historicamente, ele sempre foi governado para 35% da sua população. Ou seja, era 1/3 que viajava de avião, era 1/3 que tinha acesso às coisas, era 1/3 que consumia. Sabe, quando você inclui todo mundo, sabe, você desmonta uma estrutura que facilitava a vida de alguns. E os grandes parques nas cidades eram visitados pela elite, os restaurantes eram visitados pela elite, você tem shopping popular e tem os shoppings granfinos, e de repente o povo pulou dentro do shopping granfino. Ou seja, o daqui foi exatamente isso.
aqui na Cruz no shopping para elite, e na inauguração eram as pessoas indo a pé de um bairro periférico. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, de repente você vê as pessoas mais pobres, mulher com 3, 4 filhos, passeando no shopping Ibirapuera, no shopping Guatemi, sabe? Antes era só no sacolão. Ou seja, então, e o que mais incomodava, que mais ofendia, eu via isso no Rio de Janeiro e em São Paulo, não, porque o aeroporto agora virou uma rodoviária, a gente não consegue mais andar no aeroporto, é muita mala, é muita gente. Você percebe? Então, eu acho que essa é uma das razões pelas quais eles precisavam fazer o Brasil ter uma parte seletiva de brasileiros que pudesse usufruir de tudo, e consolidar os pobres como pobre mesmo, um dado estatístico, está aí, pobre, miserável, vai passar fome, dormir na rua. Tem gente que pensa assim. O incômodo, sabe, de você legalizar a vida da empregada doméstica, da cidadania, ela tem que ter carteira, ela tem que ter férias, ela tem que ter jornada de trabalho. Sabe, tudo isso incomoda. E como é que o senhor vê o papel, assim, do Ministério Público, do Judiciário nesse processo? Assim, a gente vê, por exemplo, aquela ação lá do Triplex, um documento em branco como prova, assim. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. O problema é que está politizado o judiciário e está judicializada a política. Houve uma inversão de valores. Por que eu falo que eu tenho que resistir? É porque eu compreendo a força-tarefa como se fosse um partido político. Tá? Olha, por quê? Porque o compromisso da força-tarefa não é com a verdade. O compromisso é com a imprensa, sobretudo com a Rede Globo de televisão, com a Veja, com as revistas, ou seja, porque eles não precisam ter prova, eles precisam de uma capa, precisam de uma manchete. Quando eles pegam um político medroso, cagão, um político que tenha realmente praticado corrupção, ele enfia o rabo no meio das pernas e fica quieto, desaparece, sabe, submerge, não é isso que se fala? Pois bem, eu não tenho. Eu não tenho rabo preso, portanto eu não vou submergir, eu vou andar o Brasil e vou desafiá-los a apresentar prova contra mim. Sabe, é só isso que eu posso fazer. A única coisa que eu tenho é a minha honra. Sabe, então, eu não tenho por que temê-los. Eu respeito a lei, eu não sou maior do que a lei, mas eles também não são. Eles apenas têm que cumprir a lei. Então eu estou tranquilo, sabe? Acho que eles estão cometendo um equívoco, porque é possível você apurar a corrupção com inteligência e não com violência. Veja, quando você pede ser preso um empresário 3 meses, 3 anos, para ele fazer uma delação, o cara começa a acusar até a mãe. Né? Você veja, todo mundo que é preso, qual é a primeira pergunta que eles fazem? E o Lula? Você conhece o Lula? Já teve com o Lula? Já falou com o Lula? Já pediu coisa pro Lula? Todo mundo. Todo mundo. A gente conversa com o advogado e isso é feito com todo mundo. E eles até agora não encontraram. O máximo que eles encontraram foi empresário para dizer, o Lula sabia. Porque eu duvido nesse país, duvido, de Alagoas a Roraima, de Roraima a Chuí, que eles encontram um empresário que diga, conversei com o Lula, ele me pediu 5 centavos. Duvido. E sabe por que eu não pedia? Sabe por que eu não pedia? É porque primeiro eu queria que eles me respeitassem, para mim poder respeitá-los. Então nunca pediram nada para mim, e eu nunca pedi nada para eles. Agora, fui o presidente que mais conversei com o empresário porque acho que eles são importantes para a política de desenvolvimento do Brasil. Então, eu não sei o que vai dar. Não sei, essa minha condenação agora, ou seja, a peça do Moro é toda da minha defesa. E ele termina me acusando, porque eu compreendo também. Como é que ele, depois de passar 3 anos, ele, o Jornal Nacional, são 20 horas de Jornal Nacional, filho, me acusando. São 62 capas de revista me acusando. Como é que eles vão dizer agora, não tem nada? Então, eu acho que eles estão numa calacrada tanto quanto a minha, sabe? Na própria corda? Eu já provei minha inocência. Eu quero que agora eles provem a minha culpa. Porque não é correto que a justiça se submeta à imprensa. Sabe, o correto é você julgar de acordo com os autos do processo. Os grandes conglomerados de comunicação no Brasil, eles têm muito poder. Assim, o senhor voltou a falar da questão
regulamentação dos meios de comunicação, que está na Constituição, é previsto, né, nos três artigos da Constituição, 220, 221, 222. Mas como é que o senhor vê essa regulamentação? O que é que tem que ser regulamentado no meio de comunicação? É um negócio só com nós apresentamos um projeto que foi o resultado de uma conferência nacional de telecomunicação, ainda coordenada em 2009, final de 2009, que foi coordenada pelo Frank Martins. Participaram todos os meios de comunicação, menos a Globo e a Record, se não me falha a memória das grandes. E nós apresentamos uma proposta, limitando, ou seja, os caras não podem ter televisão no Brasil inteiro, ter rádio no Brasil inteiro, ter televisão, rádio e jornal, sabe? Você não pode ter 9 famílias mandando na comunicação do país. Você tem que estender, sabe, o poder de ter comunicação às universidades, aos sindicatos, às entidades. E nós não queremos um padrão tipo Cuba. Nós queremos um padrão inglês. Nós somos liberais, um padrão americano, ou seja, ora, ele lá tem controle, se o jornal tiver uma posição política, ele tem o editorial. No editorial ele pode ter candidato, ele pode dizer que ele gosta de quem. Mas na notícia ele tem que ser honesto. E se ele não for honesto, a pessoa que foi vítima tem que ter o direito de resposta. Aqui no Brasil, para você conseguir um direito de resposta, mesmo com essa lei aprovada, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Você tem que esperar o juiz decidir. Primeiro você tem que esperar a vontade dele decidir. Sabe? Isso aí é recurso. Quando sai a resposta, ninguém nem lembra mais. Então não interessa uma resposta 3 anos depois. A resposta tem que ser na semana. Sabe? Então, eu lembro que eu ganhei um processo contra a Globo, contra a Folha de São Paulo, que eu abri, acho que em 94, sabe quando saiu a sentença? Em 2003 eu já era presidente. Você percebe? Quase 10 anos depois, ninguém lembrava mais do processo da denúncia. Então, nós precisamos regular. Agora queremos regular com muita tranquilidade, nós não queremos interferir, sabe? Na pauta do jornal, não queremos interferir na novela, não queremos. O que nós queremos é interferir nas coisas que é o papel do Estado. Garantir que o meio seja realmente democratizado, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas possam ter direito de resposta, sabe? E que não seja um processo de manipulação. Um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Você veja que o povo de Alagoas é obrigado, todo santo dia, a tomar um banho de cultura de São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Todo santo dia. Chega no domingo, é um banho de cultura dos famosos, da dança dos famosos. Ou seja, não aparece nada de Alagoas, sabe, na televisão, a não ser corrupção. Até o sotaque dos apresentadores é... Não tem nada a ver. É uma imposição. É uma imposição de uma parte do Brasil, outra parte do Brasil, quando, na verdade, numa regulação nova, nós temos que ter um trabalho muito sério para garantir que exista a comunicação local. Sabe, que a televisão de Alagoas tem uma parte do dia para programas de Alagoas, com jornalistas de Alagoas, sabe? E assim no Brasil inteiro. O povo do Amazonas gostaria de ter umas 4 horas de programação do Amazonas. Entendi. Sabe, de Pernambuco. Não pode ser uma coisa assim, sabe, uma coisa imperial. Uhum. Sabe, eu começo a vender tudo que eu tenho de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, sabe, para o restante do Brasil. E tome-lhe, sabe? Presidente, só uma última, que o senhor já precisa ir. Até a sua chegada em Alagoas, a presença do senador Renan Calheiros no Palanque, no Ato Penedo, em Arapiraca, o próprio governador Renan Filho, um pouco menos com essa carga, mas gerou críticas, enfim, até pelo processo do senador no impeachment da Dilma, enfim. Como é que o senhor eleito, presidente, assume o mandato, alianças, assim, como é que o senhor faria alguma coisa diferente, manteria a amplitude que sempre teve, que foi uma característica importante? Deixa eu lhe falar 2 coisas. Primeiro, eu acho que o Renan
como todas as pessoas que são processadas, são inocentes até prova em contrário. Tá? Eu sempre parto do pressuposto que todo mundo é inocente até prova em contrário. Eu não trato as pessoas, todo mundo é culpado até prova em contrário. Tá? Segundo, eu acho que o impeachment e o comportamento do Renan, eu acho que teve altos e baixos. Tá? Se você for fazer política com o fígado, você vai ficar isolado como se fosse numa ilha com pé de coqueiro, só com um pouquinho de sombra, porque a gente pode ter bronca do comportamento do Renan, sabe, na votação do impeachment. Mesmo assim, eu sei que tem o dedo dele na decisão da Dilma não ter sido caçada politicamente. Tá? Mas o que eu estou levando em conta agora é o Renan de agora. O papel do Renan no rompimento dele com a direita do PMDB, com o Temer, o discurso do Renan, a defesa da luta contra a reforma. É uma coisa que o PT precisa estar junto nisso. Porque está provado que não basta a gente gritar, não vai ter golpe, teve. Fora Temer, e ele agora está, pelo menos, definitivo até 2018. Então, nós precisamos ir acumulando. A sociedade não é toda esquerda, a sociedade não é toda direita. Você tem um terço da sociedade que tem um pensamento progressista, mais socialista, mais de esquerda. Você tem um terço da sociedade um pouco mais conservador de direita. E você tem aí os 30%, 30 e poucos, são as pessoas que querem ser convencidas, de um lado ou de outro. Então nós do PT precisamos trabalhar para construir a somatória desses que são de esquerda, junto com outros que não são nem de esquerda nem de direita, mas que são pessoas que estão dispostas a mudar de comportamento, ajudar a mudar o país. Foi assim que eu trouxe o Zé Alencar para ser meu vice, ou seja, eu estava cansado de ter 30% de votos. Tinha setor do PT que tirava o nome do Alencar da plaquinha. Eu estava cansado de ter 30% de voto. O que aconteceu? Eu fui para 60% no segundo turno, 62%. Então, eu ganhei os outros 30% para o meu lado. Eu acho que o Renan está jogando um papel importante agora. O Renan, o companheiro Riquião. Tá? Foi expulso do PMDB, né? Ainda não foi expulso. Não foi, não? Não. A Cátia Abreu. A Cátia Abreu também vai ser expulsa. Uhum. Ou seja, no fundo, o PMDB está começando a expulsar as pessoas que estão tendo um comportamento decente. Aí sim, nós não temos por que fazer aliança com o PMDB. Entendi. Mas hoje você tem... Porque é importante analisar que o PMDB não é um partido político nacional. O PMDB é um partido tribal. Sim. Tem a tribo de Pernambuco, a tribo de Alagoas, a tribo de Campinas, a tribo de Paraíba. É assim mesmo, e cada cacique faz o seu jogo. O Zé Maranhão na Paraíba, ele não vai em tudo que o PMDB decide. Ele vai de acordo com os seus interesses locais. Assim vale, pai. E com essa reforma que estão querendo aprovar aí? Eu acho que era a última vez. Eu acho que a reforma... Distritão, aí semi-distritão agora. Eu acho que essa reforma não vai resolver em muita coisa. Piora, não piora para... No fundo, veja. Para quem tem discurso mais programado. No fundo, uma coisa que nós temos que definir é que você poderia continuar com o voto proporcional, igual você tem hoje, e, ao mesmo tempo, você criar o fundo partidário. Por que eu estou favorável ao fundo partidário? Porque o fundo partidário é a única possibilidade que você tem de tirar dos empresários de ter influência na política nacional. Cada empresário adora ter uma bancada dentro do Congresso Nacional. Então eu prefiro que o Estado assuma a responsabilidade de garantir a lisura do processo eleitoral. Tá? Cada eleitor vale um voto, cada eleitor vale R$2, R$3, R$4, quanto custa o voto. É melhor você responsabilizar os partidos. Uma reforma política precisaria diminuir, inclusive, o número de partidos políticos. É muito difícil você fazer coalizão com 32 partidos políticos, 90% fisiológico. Mas se você botar um modelo eleitoral que já centrado no programa, muitos desses partidos que só são legendas eleitorais, eles não sumiriam já por osmose? Nada. Por que você acha que fazer acordo eleitoral sentado no programa, eles participarão do acordo? Hoje criar um partido político é uma coisa muito fácil no Brasil. Muito fácil.
Sabe? O que é difícil é você criar um partido sério. Quando você cria um partido sério, sabe? O PT já tem 37 anos de idade. O PT não tem um dia de vida, não. São 37 anos de idade e, graças a Deus, continua sendo o partido de maior preferência nacional. Com todo o desgaste que nós temos, se você pegar a última pesquisa do Vox Populi, você vai perceber que o PT tem 20% de preferência nacional, o segundo colocado, que é o PSDB, tem 1%. Porque os tucanos tomaram uma porrada muito grande. Qual é o problema que nós temos? É que o povo não vota em legenda. O povo vota em pessoas. É por isso que a direita elege tanto deputado. Porque o cara é votado... No fundo, a gente já tem quase que um distritão no Brasil. O voto em lixa não ia educar o povo a votar no partido? Eu poderia educar a votar no partido. Poderia ajudar, mas leva tempo. Não é uma coisa simples. Você iria transferir a guerra para dentro do partido. Quem vai ser o primeiro da lista aí? Mas e você? O que é que achou disso tudo? Deixa aqui nos comentários, comenta. Eu peço sua inscrição no canal, seu like nesse vídeo, isso nos fortalece, ajuda a chegar esse conteúdo para mais pessoas. E no comentário, sempre o reforço, né? Não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.